Fala aventureira, fala aventureiro, bom dia. Hoje a gente vai falar de feito extraordinário no DCC. Tem um tempinho que a gente não fala de DCC e eu resolvi trazer essa discussão que ela é mais uma discussão, ela é mais um tema fantástico, né? Desse jogo pra mim incrível que é o DCC. E a pegada do feito extraordinário, ele é uma habilidade de classe do guerreiro ou do anão. E ele foi idealizado para ser uma, né, para permitir gerar manobras de combate. Então, no plano original, se imaginava que ele poderia ser usado para gerar desarme, né, desarmar, parar golpes, derrubar o oponente. Mas e isso poderia trazer uma customização, né, uma potencialidade de mecânicas para o guerreiro ou para o anão muito legal, muito diferente. Mas durante os playtests, aí o que eu estou trazendo aqui é um relatozinho que tem no livro, durante os playtests, várias ideias inesperadas começaram a surgir, né, dos jogadores. O jogador é um mar de ideias. E eu trouxe aqui alguns exemplos, olha que legal. Quando lutava com o oponente a uma escada, um personagem usou a sua espada para perfurar o inimigo e depois derrubá-lo pelo vão. Depois, o mesmo personagem tentou atacar a perna de um oponente para derrubá-lo de cima da escada. Então são exemplos de manobras, né, de feitos extraordinários alimentados pela criatividade do jogador na hora. Olha outro exemplo, lutando contra crânios voadores longe do alcance de suas armas, um personagem pulou das costas de um aliado em um salto impressionante que o levou ao alcance da criatura com as suas armas. E um outro exemplo, enfrentando uma besta do caos com rabo de escorpião, um personagem tentou cortar a sua cauda fora, usando essa estratégia, essa mecânica do feito extraordinário. E um outro exemplo muito legal é que o personagem tentou furar o olho de um basilisco enfrentando esse tipo de criatura para impedir que o seu olho, né, através dos seus olhos de esmeralda, o seu olho pudesse petrificar ele ou seus aliados naquele combate. Então, isso são diversas possibilidades que uma mecânica simples do DCC passa a permitir para o jogo. Eu vou trazer aqui a tabelinha de como ela funciona. No nível 1, o guerreiro tem um D3 de feito extraordinário. O que significa isso? Toda vez que ele atacar, ele declarar um ataque com a sua arma, ele vai rolar esse um D3. O resultado do dado, ele vai somar no acerto e no dano. Então, se ele rolou 1, ele vai ter mais 1 de acerto e dano. 2, mais 2 de acerto e dano. 3, mais 3 de acerto e dano. É assim que funciona. Qual que é a diferença? Para começar isso, já traz para o guerreiro e para o anão uma mecânica mais forte de combate. Isso já ilustra bônus flutuantes, trazendo um pouquinho da aleatoriedade, de mais 1 a mais 3 desde o nível 1. Mas se o resultado for 3, o jogador declara antes qual é o feito que ele está tentando fazer, o personagem dele. E se o resultado for 3, ele consegue esse feito. Mas o resultado, se ele for 3 ou mais, o feito acontece em graus de potencialidade diferente. Então, se o resultado for 3, ele vai ter um feito, mas é um feito mais brando. E conforme esse dado aumenta para um D4, um D5, um D6, olha lá, até o nível 10, que é um D10, se ele tirar 3, ele já tem o feito. Mas se ele tirar 4, 5, 6, o feito tem efeitos mais poderosos. E essa é a pegada, simplesmente assim. Eu vou trazer aqui um exemplo do livro. Ó. Um guerreiro de primeiro nível, ele tem força 16 e um D3 no dado de feito, porque ele é de primeiro nível. Lutando com um demônio com a cabeça de um bode que emergiu de um portal extraplanar. Esse guerreiro declara que o seu feito será empurrar esse demônio de volta pelo portal. Ele ataca e vai rolar um D20, mais um D3, mais 2, que é o bônus da sua força. O resultado, aí vamos supor que ele lance o dado e o resultado seja um 16. Ele vai somar, né, 16 no dado e ele tira 3 no D3. Então ele vai somar 16 mais 3 mais 2 da força, ou seja, 16 mais 5. Como ele tirou 16 no dado, ele superou o Armor Class, né, o CA da classe de armadura do demônio, que era 17, e ainda assim tirou 3 no dado. Então ele tem um acerto e acontece o seu feito extraordinário. Se ele errar, mesmo ele tirando 3 no dado, o feito extraordinário não acontece. E aí cabe ao juiz, olha, como ele queria só empurrar, cabe ao juiz, né, o DM na hora, julgar se o feito vai acontecer, o nível que ele vai acontecer e se precisa de uma dificuldade, um teste ou não.
Então existem uns tutoriais no livro que nos ajudam a tomar essa decisão. Olha o exemplo. Né? Se você tentar cegar, como eu falei no exemplo atrás, você tenta cegar o seu oponente. Se você tirar 3 no dado, os olhos do oponente ficam irritados, ardendo e ele tem dificuldade de enxergar. No próximo ataque ele tem uma penalidade de -2 só. Quando o resultado é 4, você aumenta o grau de efeito. Ó. O oponente fica temporariamente cego e no próximo jogada ele tem -4. E ele se move com a metade, porque não está enxergando. Se você tirar 5, ele vai ficar 1d4 rodadas, ele sofre -8 na próxima jogada. O que eu quero dizer com isso? Que existem graus de efeito a partir do dado que já estão ali na engrenagem do sistema, somados ao nível de guerreiro ou do anão. Então um guerreiro que rola um D6, ele vai acontecer o feito com 3 ou mais, mas ele tem chances de com 4, 5 e 6 ter graus de efeito mais poderosos. Então é uma mecânica muito simples, que funciona numa prática muito legal, traz uma dinâmica totalmente diferente para o guerreiro, para o combatente, com possibilidades criativas gigantescas. Claro que aqui eu trouxe uma tabela, existem algumas tabelas que dão esse tutorial para a gente entender os graus, mas é muito flexibilizado e com muito impulso à criatividade do jogador, para na hora, se aquela ação fizer sentido, ele vai ali propor um feito extraordinário, e o juiz na hora vai interpretar o nível de grau do dado do feito para aplicar o resultado. E eu fiquei encantado com essas possibilidades. É uma possibilidade. Ele abre um leque de diversas possibilidades, né? A gente tem inclusive uma tabelinha que mostra os feitos com armas específicas. Né, como você pode fazer feitos extraordinários com massa, com lança, montado num cavalo, com armas de corte, com machado grande, armas, armas pequenas, né? O que pode acontecer cada um? Isso para mim é mais um mind blowing. Isso para mim mais uma vez explode a mente. Por quê? Eu já fiz um vídeo sobre customização na OSR, né? E o DCC ele me encanta cada vez mais com mecânicas extremamente simples como essa. É um dado de feito que evolui com nível, que dá graus de sucesso conforme o guerreiro vai ficando mais poderoso e que abre um leque de possibilidades extremas para o guerreiro. Eu trouxe aqui, olha que legal. Se você for jogar de anão ou de humano, de guerreiro, você já pode customizar os seus feitos diferentes pela sua arma. O estilo de feito depende do jogador. A narrativa ali e o efeito está na mão do jogador. Como ele quer trabalhar os seus feitos, já são intrínsecos dele. E se ele quiser, de repente, trabalhar um anão que anda montado num javali, os seus feitos podem ter relação a isso. Ou então, se ele quiser ser um cavaleiro, né, usando lança, ele tem uma possibilidade de feitos completamente diferente. Então eu vou deixar aqui no final do vídeo um link, né, um videozinho pro que eu falei de customização. E olha como essas possibilidades, elas são riquíssimas em customização, porque elas passam para o jogador uma responsabilidade ou uma ferramenta em que ele pode criar customizações do seu próprio personagem com estilo de feito. Se ele quiser deixar uma marca no oponente, né, um Z do Zorro, o livro até comenta isso, ele pode. Então ele tem diversas possibilidades de usar esse feito para criar dinâmicas a partir da mecânica dele. E eu acho isso incrível, sensacional. Ele traz um poder de combate maior para o guerreiro e para o anão, porque ele soma esse dado. Ele traz uma possibilidade de criar feitos com um nível muito simples, você tem uma evolução muito fácil. Só para a gente fazer um comparativo, né, eu jogo o Dungeons & Dragons quinta edição, e no D&D as manobras do guerreiro elas são 4 a cada descanso curto, 4. Então ele escolhe essas 4. Então, ali, de forma automática, o jogador sabe que ele tem essas 4 manobras. Quando elas acabam, elas acabam. Não tem explicação. Né? Brinquei com um amigo meu. Se tiver 6 caras em pés, um ao lado do outro, ele derruba 4. O quinto e o sexto ele não consegue. Mas é claro que a gente tem que abstrair, né? A gente abstrai, interpreta que ele está cansado e tal, não tem problema. Mas essa mecânica de você rolar o dado do feito, que potencializa com nível, ela é genial pra mim, genial. Ela traz bônus de acerto e dano adicionais pro guerreiro, escalonado com dado, com possibilidade de feito a partir do 3, muito inteligente, mecânica
pra mim, incrível. Torna o guerreiro uma classe extremamente diferente das outras. O DCC tem muito disso, né? De cada experiência com cada classe ser diferente. E você pode, com esses feitos, fazer dois guerreiros completamente diferentes, com estilo de feitos que um faz, o outro faz, com armas diferentes. Eu nem entrei aqui no mérito, né, de você lutar com duas armas, do anão que tem a mecânica de bater com escudo usando um dado de um D14, né, um ataque adicional. São outros tipos de customização adicional. Mas só o feito já é um daqueles incrementos, daquela grande customização que os jogos da OSR trazem, né? Nessa proposta de customização na OSR, que é você ser um guerreiro mais inteligente, um guerreiro mais tático e diversas possibilidades diferentes e não em ter aquilo descrito, destrinchado. Muito legal, eu achei muito legal, mas eu gostaria aqui que você deixasse seu comentário, o que você acha disso, né? Que você já fez algum feito desse? Qual foi um feito cabuloso que você já fez? Deixa aqui na descrição, eu posto lá no Instagram. Vamos espalhar a XP e vamos espalhar a OSR pelo Brasil. Um abraço e até o próximo vídeo.